gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre volume da pirâmide. Nós já assistimos a aula sobre pirâmide, já sabemos o que é e agora nós vamos aprender a calcular o volume de uma pirâmide. Espero que vocês compreendam. Não esqueça de deixar a curtida de vocês, se inscrever no canal e compartilhar, ok? Vamos lá? Volume da pirâmide. Para lembrar o que é uma pirâmide, é uma figura que tem um polígono na base, na parte que apoia, e tem os lados triangulares, ou seja, ela tem as faces triangulares, a base é um polígono. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um pentágono. O importante é que tem uma base e todas as suas laterais são triângulos, ok? O volume pode ser considerado o espaço que o corpo ocupa. Quando você quer guardar alguma coisa, você vai calcular o volume que você tem para guardar e o espaço em que aquele objeto vai caber. Ou é a capacidade que esse corpo tem de armazenar substâncias dentro dele. Se estivéssemos falando, por exemplo, de água, e eu tenho uma pirâmide, quanto de água cabe dentro dessa pirâmide? Qual o volume de água que cabe dentro dessa pirâmide? Para a gente poder entender isso melhor, nós temos aqui um prisma. O que é um prisma? É um sólido geométrico. Tem altura, tem largura, tem profundidade e que suas bases são polígonos e as suas laterais são retângulos. Mas, professora, a aula é sobre pirâmide, por que você está falando sobre prisma? Porque chegou-se à conclusão que se eu tenho um prisma que tenha a mesma área da base de uma pirâmide e a mesma altura de uma pirâmide, eu precisarei de 3 pirâmides cheias para encher um prisma. O que isso quer dizer? Que se eu encher uma pirâmide de água e colocar essa água dentro de um prisma que tem a mesma área da base da pirâmide e a mesma altura que a pirâmide, essa pirâmide vai encher 1/3 do meu prisma. Demonstração de uma pirâmide virada ao contrário, né? A base dela está para cima e ela está esvaziando todo o seu líquido dentro de um prisma. E notem que encheu apenas 1/3 do meu prisma, olha. Eu dividi por 3 e encheu 1/3. Se eu enchesse mais 2 pirâmides, iria completar o meu prisma. Mas por que você está falando isso, professora? Vamos lembrar como é que a gente calcula o volume de um prisma? O volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Então, o cálculo de volume da pirâmide vai ser o mesmo do meu prisma, ou seja, vai ser a área da base vezes a altura da minha pirâmide. Mas isso é a mesma do prisma, professora? Sim. A diferença é que quando eu calculo a pirâmide, eu vou dividir isso aqui por 3. Porque uma pirâmide cheia equivale a 1/3 de um prisma cheio. É o volume do prisma dividido por 3. Porque uma pirâmide equivale a 1/3 do volume de um prisma. De mesma área e de mesma altura, ok? Vamos ver agora um exercício para ver se vocês entenderam esse conceito? Vamos lá? Calcule o volume de uma pirâmide quadrangular regular com a apótema lateral medindo 10 centímetros e a aresta da base medindo 12 centímetros. Bem, então, em primeiro lugar, eu tenho que calcular o quê? O volume de uma pirâmide. Qual é a fórmula do volume de uma pirâmide? O volume da pirâmide é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Então, para eu calcular o volume de uma pirâmide, eu tenho que saber a área da base e tenho que saber a altura da pirâmide, certo? Mas como a gente vai achar esses dados aqui no problema? Então, vamos ver as informações que o problema nos deu. Primeiro está me falando que essa pirâmide é quadrangular, ou seja, a sua base tem 4 lados. Regular, então os 4 lados são iguais. Isso quer dizer que a minha base é um quadrado. Com a apótema lateral medindo 10 centímetros. O que é a apótema lateral? É a distância que vai do vértice até a minha aresta da base, dividindo a minha face em 2 partes iguais. Então, me disse que essa aresta lateral mede 10 centímetros. Essa aresta lateral eu vou chamar de A. E a aresta da base medindo 12 centímetros. A aresta da base mede 12 centímetros. São 4 arestas na base, tá? Medindo 12 centímetros cada uma.
Sabendo a aresta da base e sabendo que é um quadrado, eu tenho como calcular a área da... Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Se um lado é 12 e o outro lado é 12, a minha área da base vai ser igual a 12 vezes 12. Então, a minha área da base vai ser igual a 144 centímetros quadrados. Já achei a minha área da base. Agora eu tenho que calcular a altura, porque a área da base vezes a altura. Mas quem é a altura? Eu não sei, mas eu tenho como saber. Como eu quero saber a altura, eu quero saber a distância que vai do vértice até o centro da minha figura, formando um ângulo de 90 graus, com o meu apótema lateral e com essa linha verde aqui, que é o apótema da base. O apótema da base eu vou chamar de AI. Mas, professora, eu só sei quem é a aresta lateral. Como é que eu vou calcular a altura se eu não sei quem é o apótema da base? O apótema da base divide a minha base em duas partes iguais. Divide a minha aresta em duas partes iguais. Essa aresta mede 12 centímetros. Então, o apótema da minha base vai ser a metade da minha aresta. Se aqui tem 12, esse lado aqui tem 6 e esse lado aqui tem 6 centímetros. Isso quer dizer que o meu apótema da base mede 6 centímetros, ok? E agora, como é que eu faço para saber a altura? Aqui eu vou usar o teorema de Pitágoras. Quem é aqui a minha hipotenusa? É o apótema lateral. Então, meu apótema lateral vai ser igual ao apótema da base ao quadrado mais a minha altura ao quadrado. Então, quem é apótema lateral? 10 centímetros. Então, 10 ao quadrado vai ser igual ao meu apótema da base ao quadrado. Quem é o apótema da base ao quadrado? É 6 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que eu não sei quem é. 10 ao quadrado, 100. 100 é igual a 6 ao quadrado, 36, mais a altura ao quadrado. Esse 36 que está no segundo membro vai passar para o primeiro membro com o sinal trocado. Então, vai ficar 100 menos 36 é igual à altura ao quadrado. 100 menos 36, 64. 64 vai ser igual à altura ao quadrado. Como é que eu posso tirar esse quadrado? Passando ele para o outro membro em forma de raiz. O oposto da potência é a raiz. Então, eu vou passar para cá. A altura ao quadrado é igual a 64. A altura vai ser igual a raiz de 64. Ó, a potência foi em forma de raiz. A altura vai ser igual, quem é 64? É 8 vezes 8, ou seja, 8 ao quadrado. Então, eu simplifico 2 do expoente com 2 do índice. Então, a altura vai ser igual a 8 centímetros. Pronto, descobri a altura da minha pirâmide, 8 centímetros. Agora, eu posso colocar na minha fórmula. O volume é igual à área da base. Qual foi a área da base que a gente achou? 144 centímetros quadrados, vezes a altura, que é 8 centímetros, divididos por 3. Aqui eu posso simplificar o 144 com 3. 14 dividido por 3 vai dar 4. 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, vai dar 48 vezes 8. Então, o volume vai ser igual. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 4, 32. Com mais 6, 38. 384 centímetros cúbicos. Esse é o volume que cabe dentro de uma pirâmide com a base quadrada, de 12 centímetros de aresta de base e 8 centímetros de altura, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre pirâmide. Eu vou deixar na descrição o link da aula de pirâmide, onde vocês vão entender melhor as relações métricas dentro da pirâmide. O que é apótema da base, quais são as relações com triângulo e retângulo que eu posso fazer na minha pirâmide, para que eu possa fazer com mais clareza a resolução dos problemas, ok? Não esqueçam de curtir, de compartilhar e até a próxima aula.